Seguindo por domingo, se não me engano, esse é o nosso último jogo de domingo, né? Domingo às 8 horas da noite, Série A do Brasileiro, quarta rodada no Beira-Rio, tem Internacional e Atlético Goianiense. O Inter chegando depois de finalmente vencer na Sul-Americana, finalmente com um gol do Rafael Santos Borré. Como é que faz para acompanhar essa partida, Alain? Essa vitória na Sul-Americana foi o palpite que você acertou na última live que a gente fez, né? Vale lembrar que esse jogo contra o Delfim pela Copa Sul-Americana, pelo horário de Brasília, começou 11 horas da noite, né? Acabou já na primeira hora da sexta-feira. Então, por regulamento, pelo intervalo que tem que ter entre dois jogos, é que o Internacional vai jogar agora no domingo às 8 horas da noite, né? Você vê quanto futebol a gente vai ter no Brasileirão. Começando desde 11 da manhã com Flamengo e Botafogo e terminando às 10 da noite, quando deve se encerrar o jogo entre Internacional e Atlético Goianiense, que foi escolhido para ser o outro jogo do Sport TV nessa rodada. Então, quem tem TV a cabo, TV paga, TV por antena, mas TV por assinatura com o Sport TV, poderá acompanhar Internacional e Atlético Goianiense às 8 horas da noite nesse domingo. Quem tem o Premier também vai poder acompanhar. E aí, Marinho, você vai trazer as informações de como vem o Colorado depois dessa vitória na Copa Sul-Americana. Tinha estreado bem no Campeonato Brasileiro, mas já perdeu ali os 100% jogando contra o Atlético Paranaense. Mas antes de mais nada, eu te pergunto, você gosta de jogos aos domingos às 8 da noite? Sabe que esse, especialmente, eu não vou gostar porque você eu vou cobrir. Mas eu não tenho nada contra, sabe? Quando eu sou um mero espectador, eu sou daqueles caras que gostam de começar o domingo de folga vendo futebol de manhã com aquele campeonato inglês ali e tal. Daqui a pouco tem o Brasileirão às 11 e acabar só na hora de dormir. Eu acho legal de deixar a televisão ali o tempo inteiro no futebol e zapeando de um jogo para outro, o cara acaba acompanhando todos os jogos da rodada. Mas sabe como é que é, né? O cara vai ficar trabalhando ali até mais tarde, mas tudo bem, sem problemas. Vamos para Internacional e Atlético Goianiense. O Inter tem algumas expectativas de retornos importantíssimos. Primeiramente, o Alan Patrick, que não ficou à disposição no jogo da Sul-Americana, mas que vive essa chance de voltar agora no Campeonato Brasileiro. Dois jogadores que devem voltar são o Fernando e o Alari. Eles estão em processo de retreinamento, de transição entre a fisioterapia e o trabalho de campo. Pelo menos o Fernando deve estar entre os relacionados. O Alari é um pouquinho mais difícil, mas também tem chance. As baixas, ainda o Ener Valencia, o Wanderson, o Johan e o Arangues. Todos eles devem ficar fora dessa partida. Com o acúmulo de jogos, o Eduardo Cudê deve preservar vários jogadores. Vamos para a tela para o provável Inter, cheio de parênteses, cheio de ou. Rocher é o goleiro. Bustos, Vitão, Mercado ou Igor Gomes e René ou Bernabé. Thiago Maia ou Fernando, Bruno Gomes, Gustavo Prado e Maurício, Borré ou Alário e Wesley, este o 11 do Internacional. Lembrando que o Borré marcou o primeiro gol dele com a camisa do Inter, de pênalti, o gol do 2-1. O Inter fez 2-0, depois sofreu um gol contra a equipe do Delfim. Alan Simon, teu palpite para o jogo? Não, depois dessa escalação, eu poderia colocar que o meu palpite vai dar Internacional ou Atlético Goianiense, né? Mas eu acho que vai dar Internacional sim, o fator campo vai prevalecer após a vitória do Colorado. Sabes que eu sou tão antigo nesse negócio de imprensa que eu trabalhava já em rádio quando o técnico do Inter era o Abel Braga, lá em 2006, 2007, ali pós-mundial de clubes. E o Abel Braga gostava tanto do mistério que naquela época a escalação não era divulgada por redes sociais, porque não tinha redes sociais, tá? Ela era divulgada em um papel que era afixado em algum lugar onde ficavam a imprensa e os jogadores. E o Abel, na hora de informar a escalação oficialmente, no papel ali timbrado do clube, ele botava parênteses. Vai jogar Perdigão ou Alex? Vai jogar Yarley ou Rafael Sobis? Ele no papel, informando a escalação, ele botava ou, para ver como era o mistério e como as coisas eram diferentes naquela época, outra fase da vida, né? Outros momentos. Bom, eu acho que o Inter vence o Atlético Goianiense porque o Internacional ganhou, de certa forma, algum tipo de moral e jogando em casa, é um time bastante ofensivo. O Atlético Goianiense não deve sortir assim uma grande batalha, uma grande pressão. Só para não dizer que eu não falei de informações do Goianiense, passou despercebido aqui que o Atlético perde vários jogadores
por questões contratuais, Alan, porque eles pertencem ao Inter e estão emprestados ao Atlético Goianiense. São os casos do goleiro Emerson Júnior, do volante Baralhas e também do atacante Gabriel Barros, que além disso estaria suspenso, não poderia jogar. Mas por situações aí de contrato, esses 3 jogadores que são importantes estão fora da equipe do Atlético Goianiense, que também chega descaracterizado até o jogo do Beira-Rio. Qual